E aí, rapaziada, tudo certo? Marcão trazendo mais um teste com a RTX 2070 Super e o nosso Xeon 2678 V3. Dessa vez é no game lançamento, estamos trazendo o teste no Assassin's Creed Shadows. Vamos lá mostrar a configuração que a gente está rodando por enquanto. Então vamos lá nas opções, em exibição. E estamos aí rodando em 1920 por 1080. Com o V-Sync desligado. Limitador de quadros também desligado. O Upscaler a gente está usando o TAA por enquanto. Então não vamos ligar o DLSS para ver o resultado inicial. Também não estamos usando a geração de quadros. E estamos usando a qualidade alta. E iluminação global ali com Ray Tracing difuso em todo lugar. E vocês vão perceber que a placa está tendo uma bela dificuldade aí de rodar próximo dos 60 quadros. Não adianta nem a gente insistir muito. Já vamos tentar mudar alguma coisa aqui para melhorar a situação. A primeira coisa, vamos ligar o DLSS. Colocar no modo equilibrado. Que ele já usa uma resolução pro DLSS que já fica mais baixa, né? Aumentou a nossa taxa de quadros ali, a gente estava próximo de 30 e agora estamos na faixa dos 40 a 45. Vamos lá mudar mais alguma coisa. O que a gente poderia ligar agora? Vamos testar agora. Deixa eu ver aqui. Vamos testar com o V-Sync ligado e resolução dinâmica ligada. Acho que é isso. Qualidade alta, não vamos mexer. Tá aí, uma coisa que pelo menos agora a gente não tem é o screen tearing, né? Veja que o fato de ter colocado resolução dinâmica não mudou muito a nossa situação em relação à taxa de quadros. A gente tá ainda ali em 44, 45. A placa tá trabalhando no limite, tá bem complicado de rodar o jogo. Eu esperava que essa placa, mesmo sendo uma 2070 Super, que é uma placa antiga, esperava que ela fosse rodar um pouco melhor, né? Vou tentar no DLSS o desempenho. Deu uma leve melhorada, né? Muito pouca coisa também. Ganhou ali 3 quadros, talvez, de média. Vou voltar para o equilibrado. E vamos ligar a geração de quadros, né? FSR. E aqui a gente vai ter uma melhora sensível aí na nossa taxa de quadros. A placa está trabalhando praticamente no máximo.
né? Vocês podem ver ali pela porcentagem de uso dela, tá trabalhando na faixa de 95%. O problema do FSR, todo o pessoal já sabe qual que é, né? A gente tem uma taxa de quadros alta ali, mas não, na verdade não são quadros, né? E a gente tem um problema grave aí com o uso dessa tecnologia, que a gente não consegue ativar o V-Sync. Ó, vou até aumentar aqui a parte do Ray Tracing. Colocar difuso e especular em todo lugar. Vamos voltar aqui pro game, ó, tá acima de 60 quadros. Bacana, legal. O problema é o screen tearing, que a gente tem aí o tempo todo enquanto a gente tá usando essa tecnologia. Já que a gente não consegue travar ali o V-Sync, olha, fica desligado. Vocês podem perceber. A gente não tem como mudar isso e infelizmente fica visível aí o screen tearing enquanto a gente está jogando com o Frame Generation. Além de outras aberrações que a gente tem, essas mais em detalhes, né, que a gente consegue ver aí. Talvez a pessoa não perceba muito na renderização do jogo, mas eu, principalmente, posso falar por mim, eu percebo em várias situações aí problemas na renderização quando eu estou usando o Frame Generation. Vamos tentar colocar em 1440p para ver se vai rodar desse jeito aqui. Deixar com as mesmas configurações, qualidade alta, FSR, o DLSS no equilibrado. Tá aí, temos uma taxa de quadros um pouquinho abaixo dos 60. Mas usando os fake frames, digamos assim. Ó, a gente até consegue sustentar uma taxa de quadros legal em 1440p. Mas, como eu disse, né, usando o FSR. E com o FSR a gente não consegue ligar o V-Sync e a gente acaba percebendo muito screen tearing na tela. E isso é uma das coisas que mais me incomodam aí quando eu vou jogar um jogo. Na própria gravação você consegue perceber, né? Pela como é feita a gravação com placa de captura aqui no canal. Vocês já sabem disso, né? Então, até na gravação a gente consegue perceber o screen tearing acontecendo. Vamos desligar aí o FSR. Vocês podem ver que agora a gente já consegue ligar o V-Sync, né? Colocar ele ou desabilitado ou adaptável, né? Só que infelizmente a gente volta a ter uma taxa de quadros medíocre aí pro jogo. Então a gente não consegue rodar ele nem a 60 quadros com FSR desligado e nem com uma taxa de frames estável e legal, sem nenhum problema visual, né, como o screen tearing.
se não ligar o FSR. Então o jogo praticamente, para você rodar 60 quadros, ele te obriga a ligar o FSR. E pra mim isso aí não ficou legal. É isso aí, rapaziada. Não tem muito o que fazer. O jogo é pesado. As tecnologias que a gente tem aí são essas, né? Tu consegue dar uma melhorada nos quadros, só que ligando o FSR a custo de ter problemas visuais no nosso render. Sinceramente, não gostei muito da experiência não, viu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha servido aí para o pessoal ver como é que tá rodando o game, né, numa placa mais antiga. Um grande abraço e até a próxima.